Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje continua sendo extraído de São Lucas, capítulo 20, versículos do 27 ao 40. No evangelho de hoje, um grupo chamado saduceus se aproximaram de Jesus para fazer uma pergunta que provoca Jesus. A pergunta era sobre a ressurreição. E por que eles perguntaram isso? Eles perguntaram porque queriam aprender? Não. Perguntaram porque queriam colocar Jesus à prova. Por quê? Porque os saduceus eram um grupo judaico que não acreditava na ressurreição dos mortos. E fizeram a seguinte pergunta a Jesus, baseado numa lei que Moisés havia deixado, aonde Moisés dizia: se um homem casar com a esposa e ele morrer e a esposa ficar viúva, sem que esse homem tenha deixado filhos, deixado descendentes, a lei obriga que o irmão mais velho, próximo a esse morto, ao defunto, o esposo que morreu sem deixar filhos, deve casar com a viúva. E eles disseram que havia 7 irmãos, né? E esses 7 irmãos casaram com a mesma mulher, sem nenhum deles deixar filhos. Então eles fazem a seguinte pergunta: na ressurreição, essa mulher será esposa de quem? Do primeiro, do segundo, do terceiro e assim sucessivamente até o 7º. E Jesus dá uma resposta que mata 2 coelhos com a cajadada só. Por quê? Porque os saduceus também não acreditavam nos anjos. E não acreditando nos anjos, Jesus diz o seguinte: na ressurreição, as mulheres serão iguais aos anjos de Deus. As pessoas serão iguais aos anjos de Deus. Pois lá, os homens não se casam e nem as mulheres se dão em casamento. Dando essa resposta, Jesus mostra 2 coisas para os saduceus. Primeiro, que existe ressurreição. Segundo, que os anjos também existem. Baseado nisso, Jesus começa a dizer: vocês não leram o que disse Moisés na Escritura? Vocês não leram de maneira adequada as Escrituras? Quando Moisés, na sarça ardente, profetizou, falou, mostrou, indicou que Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos, quando ele disse, ouvindo ali o anjo que respondia: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, quando Moisés escreve falando do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Moisés já deixa ali escrito, indicando que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E confirmando, indicando que um dia iria acontecer a ressurreição dos mortos. Então, meus amados irmãos, às vezes as pessoas fazem pergunta a cada um de nós, não porque querem aprender, mas porque querem nos provocar, ou porque querem nos pegar em alguma contradição. Então peçamos a Jesus que Ele faça se cumprir na nossa vida aquilo que Ele disse. Quando forem perguntados, quando forem levados ao tribunal, não fiqueis preocupados dizendo: o que iremos falar? Como iremos responder? Porque Jesus disse: o meu Pai vos dará o Espírito Santo, e o Espírito Santo vos dará palavras tão acertadas que os vossos inimigos ficarão desnorteados. E foi exatamente isso que aconteceu com os saduceus. O evangelho de hoje vai dizer no finalzinho que os saduceus ficaram calados diante de Jesus. E os fariseus, que eram adversários dos saduceus, disseram, falaram, mostraram a sua satisfação em ver Jesus calar os saduceus. Porém, os fariseus também não tiveram coragem de fazer mais nenhuma pergunta a Jesus, porque eles viram que Jesus respondera aos saduceus com sabedoria. Então, peçamos ao Senhor a mesma graça e peçamos que Ele cumpra em nós
porque Ele é fiel para cumprir aquilo que foi dito. O Espírito Santo nos dará palavras tão acertadas que nem os inimigos conseguirão suportar. Então, meus amados irmãos, aqui Jesus comprova duas coisas. Primeiro, que Ele estará conosco por meio do seu Espírito Santo. Segundo, que nós iremos um dia ressuscitar e iremos morar no céu. Então, baseados nessas duas certezas, primeiro, continuemos nessa vida, sabendo que Jesus está conosco até o fim do mundo. E segundo, com a esperança de que um dia nós iremos morar na glória eterna. Deus abençoe você, até amanhã e fica na paz.